Deus. Está aqui, ó Deus, para te adorar. Eu ouvi a tua palavra, Pai. Nós chamamos, ó Pai. Cremos nessa palavra. Cremos nesse ministério. Cremos com todo o nosso coração, Pai. Ó Deus querido, continua abençoando cada irmão. Continua abençoando cada irmão, Pai. Que as mãos de misericórdia possam estar sobre cada um nessa noite, Pai. Que possamos sair melhores, Pai. Cheio do teu amor, Pai. Cheio da palavra, Pai. Para levar essa palavra, Pai. E busca no último momento, Pai. E busca na última peninha, Pai. Ó Deus, tudo isso vai pegar, Pai. Não buscando no mundo, mas também dentro da igreja. Porque não sabemos, ó Deus. Não sabemos, Pai, como será o último eleito. Não sabemos, Pai, como será sábado, Pai. Intercede no nosso, abençoa cada um. Cura os enfermos, nos ajuda nessa noite, Pai. Tire todos os pensamentos, Pai. Toda dúvida que inflige nosso pensamento, Pai. E desejamos estar servindo ao Senhor, Pai. Servindo a tua palavra. Abençoa, Senhor, esse pastor. Guia ele, protege, continua abençoando. Dê sabedoria para ele, trazer a palavra para ele. Como sempre, só temos abençoado, Pai. Esse alimento, Pai, para nós. As águias, Pai. As águiazinhas estão caminhando, Pai. A tua palavra. Que nos ajuda. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Levante suas mãos para o céu. Agradeça a Ele. Entre em reverência agora. Não perca essa oportunidade. Não falamos com o culto, como o profeta nos ensina. Faça desse culto como se fosse o seu último culto da sua vida. Nós sabemos quando o Senhor Jesus virá nos buscar. Não deixe seus pensamentos, não deixe nada te atrapalhar. Entre em reverência, agradeça a Ele, louve a Ele. Ele está aqui. Você pode ser abençoado, você pode ser curado. Somente se entregar em reverência, entregar sua vida toda a Ele agora. Somente creia, somente creia. Aleluia. Céus em sinal de retidão ao Senhor, em sinal de rendição ao Senhor. Somente
Aproveitamos que estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de São Mateus, capítulo 13, versículo 47. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs nessa noite de Santa Ceia, a ceia do Senhor. Amém. Jesus Cristo, nosso Deus. Amém? Como diz o irmão Jorge de Igarapé, não é mais uma ceia, é menos uma ceia. Menos uma ceia para o cristão verdadeiro, para a cristã verdadeira. Porque existe um número de ceias, só Deus que sabe quantas essa terra, a igreja, vai tomar. Então, no caso, é menos uma. Amém, irmão? É menos uma Santa Ceia. No livro de São Mateus, capítulo 13, versículo 47, irmão, não dá para terminar o assunto de natureza, que nós estamos tratando já tem quase um mês. Natureza da alma. Vamos continuar. O Espírito está funcionando para nós continuar. Amém? Amém. São Mateus 13, versículo 47. É a segunda parte do assunto pregado sexta, em Betim. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes. Toda qualidade. Todo tipo. Isso quer dizer qualidade, espécie. 48. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Ai, meu Deus, misericórdia. Senhor Deus, que está a tua palavra. Sabemos, ó Pai, que esta rede é a palavra do Senhor. As águas e as pessoas que ouvem essa palavra. E estas parábolas têm a ver com a mensagem do tempo do fim, diz o profeta. Todas as parábolas têm a ver com as mensagens de cada mensageiro para cada era. Essas parábolas serviu para o tempo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley e também para o profeta para essa última era, porque ele lançou a rede. Ele lançou a rede sobre o mar. E muitas pessoas vieram do mundo, vieram das igrejas pentecostais, ortodoxas, e outros já nasceram na mensagem. Meu Deus, nesta noite vamos falar sobre isso, meu Pai, sobre a natureza de cada espécie, de cada semente pela qual ela veio nesse mundo, e ninguém pode fugir da sua natureza. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez, assim como o Senhor tem sempre nos ajudado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Cuidado, por favor, irmão. 52 do Inário. Acho que é isso mesmo, mas... Aleluia. Todos estão felizes com Jesus, irmão? Amém. Aleluia. 51. Quem tiver ajuda. Eu nasci no fogo, fogo abrasador, fogo da promessa do Consolador. Eu nasci no fogo da consolação, tem a chama viva no seu coração. Vamos, forte. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém real, fogo que destrói pecados cruéis. Eu tenho o mesmo fogo, foi Cristo por Moisés. Quando o fogo veio lá no Monte Horebe, o servo de Deus olhava no conselho, o fogo aquecendo, ele se aproximava, a sardinha, porém não se queimava. Fogo que só queima a força do ar, fogo invisível,
no Senado o fogo caiu. Afinal de todo mundo riu. Línguas diferentes de outros continentes foram repartidas para aqueles crentes. Fogo que só queima a força do mal. Fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo que foi visto por Moisés. Quando a igreja está em santidade, este fogo desce sobre a mocidade, desce sobre o povo da congregação, desce sobre a banda no toque da canção. Fogo que só queima a força do mal. Fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo, foi visto por Moisés. Fogo que só queima a força do mal. Fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo, foi visto por Moisés. Vamos ver, vamos ver na voz. Fogo que só queima a força do mal. Fogo invisível, porém real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu creio no mesmo fogo, foi visto por Moisés. Quando a igreja está em santidade, este fogo desce sobre a mocidade, desce sobre o povo na congregação, desce sobre a banda no toque da canção. É só fogo que só queima a força do mal. Fogo invisível, porém é real. Fogo que destrói pecados cruéis. Eu tenho o mesmo fogo, foi visto por Moisés. Agora vamos ver se nós cantamos esse aqui. Se eu não souber, os irmãos ajudam. O vento balançou, eu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. Vento acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois quem está na fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no teu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Vento balançou. O vento balançou, eu aro em alto mar, o medo me cercou e
e quis me acordar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, eu clamarei, ele me guardará. As mãos, não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não tenho mais o mar, pois firme está minha fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Ele me guardará. Não tenho mais o mar. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Mais forte agora. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Amém. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a natureza. Prestem bem atenção, por favor. Vamos prestar bastante atenção cá na frente. Porque os hinos foi penas com óleo passando sobre nós. Mas agora vamos mudar de tema e vamos agora colocar os espinhos. Ninguém pode fugir da sua natureza. Toda espécie, toda planta que Deus plantou, ela deve produzir segundo a sua espécie. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse assim: toda planta que meu Pai não plantou, esta será arrancada e lançada fora para ser queimada. Glória a Deus. Então, se ele está falando que toda planta que meu Pai não plantou, e as duas plantas, quem foi plantou? Alguém plantou. Toda planta que meu Pai não plantou, esta será arrancada. Essa que foi arrancada, que será arrancada, quem plantou?
natureza. Existem muitas pessoas que dizem assim: é só Deus que pode mudar a natureza de um homem. Correto? Correto. Mas não de todo homem. Verdade. Não de todo homem. Vamos repetir. Só Deus que pode mudar a natureza do homem. Certo? Isso é verdade. Mas não todo homem. Porque nem todos estão ordenados a se mudarem. Nem todos estão ordenados a mudarem de natureza. Vamos observar uma coisa. Nós, quando viemos nesse mundo, a Bíblia diz em Efésios 2:3 que por natureza éramos filhos da ira. Certo? Mas está falando de quem? Está falando dos eleitos. Porque os eleitos, mesmo estando com seus nomes no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, veio na terra do mesmo jeito que os filhos da ira. Verdade. Veio na terra mentindo, fumando, bebendo. Então só quem pode mudar a natureza, só quem pode ser mudado a natureza, somente aquele que é predestinado no livro. Isso, glória a Deus, verdade. Glória a Deus. Alguém pode dizer assim: olha a natureza de Pedro como é que era, dura, mas ele estava predestinado no livro. Verdade. Enquanto que a de Judas Iscariotes não podia ser mudada. Quem está entendendo, irmão? Amém. Olha a natureza de Saulo, mas ele estava predestinado no livro. Olha a natureza de Jacó, mas estava predestinado no livro. Então só aqueles que estão predestinados no livro da vida do Cordeiro é que podem ser mudadas as suas naturezas. Quem não está, não adianta ele ser uma coisa que nunca foi, ele não será jamais. Porque nem Deus tem poder para isso. Pastor, o que é isso? Sim, provo isso da Bíblia e provo isso dentro da mensagem. O profeta disse que Deus não pode. O que é não poder? Não pode converter um filho de Deus num filho do diabo e nem um filho do diabo num filho de Deus. Nem Deus pode. Porque são pais diferentes e naturezas diferentes. Correto, irmão? Quem tem revelação, quem tem entendimento sabe o que eu estou falando. Amém, verdade. Por mais que Judas quisesse se ajuntar para receber o Espírito de Deus na sua vida, jamais conseguiria. Por mais que ele se arrependesse, como ele procurou arrependimento, jamais acharia lugar para isso. Porque ninguém pode fugir da sua natureza. Verdade. Amém? Só os eleitos que foram predestinados antes da fundação do mundo, nascidos aqui sob a lei do pecado, por natureza filhos da ira, somente esses é que podem ser mudados a sua natureza. Os irmãos entenderam? Vamos ler alguns parágrafos do irmão Brana, para nós continuar aqui com o assunto. Preste bem atenção. Quem quiser anotar, anote. Em uma noite em Houston, Texas, quando milhares e milhares de pessoas, 220, nós estávamos tendo 8.000 pessoas naquele lugar. Vocês conhecem a história do Dr. Bess, da Batista, que queria desafiar o profeta. Como se chama isso lá no auditório musical? Voltamos ao grande coliseu Sam Houston. E lá naquele debate, aquela noite, quando um pregador batista disse que eu não era nada mais do que um hipócrita, baixo de um impostor religioso, e devia ser expulso da cidade, que ele devia ser o tal a fazê-lo. O irmão Bolsward disse: irmão Brano, o irmão deixaria algo assim acontecer? Desmascare-o. Eu disse: não, irmão Bolsward. Eu não creio em criar caso.
O Evangelho não foi feito para se criar caso, foi feito para se viver. E eu disse, não importa como você o convença, ele simplesmente iria da mesma maneira. Eu disse, não lhe faria nenhuma diferença. Se Deus não pode falar o coração dele, como eu poderei? Se Deus não pode falar o coração dele, como eu poderei? Hebreus capítulo 6, segunda parte, parágrafo 249. Então Deus não pode te perder e depois que ele te... Vamos repetir. Então Deus não pode te perder depois que ele te salva, mas ele pode encurtar os seus dias aqui. Repetir. Deus não pode te perder depois que ele te salva, mas ele pode encurtar os seus dias aqui e te fazer pagar por cada pecado que você cometeu aqui. Então, se você peca, você terá que pagar pelo que você faz. Lembre-se disso. Porém, se Deus te salvou, ele não pode te perder depois que te salva. Porém, se você continuar pecando, continuar fazendo o que você continua fazendo, ele vai encurtar seus dias aqui na terra. Seja com um acidente, seja com enfermidade na cama, seja com câncer, seja o que for, Deus encurta seus dias. Isso no caso do eleito. Na mensagem desespero, exatamente como pregar salvação, parágrafo 11. Temos de pregar salvação numa maneira que todos seja para todos, o que nós sabemos que não é. Temos que pregar salvação para todos, mesmo sabendo que não é para todos. Não sou eu que estou dizendo, é o profeta dizendo a mensagem de desespero. Temos que pregar salvação para todos, mesmo sabendo nós que não é para todos. Não é. Nós temos de pregar cura divina para todos, mesmo sabendo que não é para todos. Jesus veio para salvar aqueles que estavam no livro da redenção antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Ele somente veio para salvar estes. Quem são eles? Eu não sei. Estão vendo? Ninguém pode ter a fé a menos que você diga que é para quem quer que seja. Isto é, ninguém pode vir a menos que Deus o tenha chamado. Isto é verdade. Então, há muitas pessoas que jamais serão salvas, mesmo que desejam ser. Isso aqui, irmão, é um retalho para ser bem costurado. É verdade. Então, há muitas pessoas que jamais serão salvas. Deus nunca viu elas no corpo de Cristo. Nós sabemos disso. Deus sabia disto antes que o mundo começasse. E que elas seriam e não seriam salvas. Quando Ele colocou cada semente na terra, Ele ordenou a semente: produza cada semente a sua própria espécie. Cada semente produz a sua espécie. E ninguém pode mudar a espécie pela qual a semente foi semeada. Cada um vai produzir o que tem dentro. Ninguém pode fugir da sua própria natureza. Ninguém pode. A natureza é quem manda. É a natureza quem manda. Não tem roupa que muda. Não tem igreja que muda. Não tem entidades filantrópicas que muda. Diz o profeta, você pode despejar um balde de azeite na cabeça da pessoa que não muda. Você pode gastar sua mão na cabeça daquela pessoa de tanto orar, não muda.
Você pode fazer sacrifícios e mais sacrifícios, isso não mudará. Porque se Deus colocou aquela semente na terra e disse para produzir segundo a sua espécie, aquela semente não tem poder em si mesma de ser o que tem que ser. É verdade. Aquela semente não tem poder de dizer, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que serei. Não, a semente não pode. A semente tem um germe de vida dentro dela que deve identificar o que ela é. E diz o profeta que quando ele espalhou as sementes da terra, ele espalhou sementes no deserto, semente nas águas, semente no campo, e cada um tinha que produzir. O do campo não podia produzir na água, o da água não podia produzir no campo, e assim por diante, porque Deus sabe aonde deve produzir. Amém. Amém? Vê? Então nós vemos aqui a parábola. Diz o profeta, cada parábola é para cada era. Muitos pregadores podem usar essa parábola, mas cada parábola serve para o mensageiro da era e quem está escutando o mensageiro. Porque assim como cada mensageiro fala as duas vinhas, cada parábola também é a mesma coisa. Está falando para um grupo e outro grupo não. Eu digo parábola porque uns ouvindo não vão captar, uns vendo não verão. Mas existe outro grupo que está ali também ouvindo, vão captar, vão entender. A estes é aberto o reino dos céus. A estes é dado a conhecer. Você está aqui porque Deus te deu a conhecer. Aleluia, Deus te deu a conhecer. A natureza da semente. Aí ele continua. Almas que estão em prisão agora. Parágrafo 272. Eu me pergunto se isto está de novo acontecendo em nossos dias. Porque tudo que aconteceu no ministério de Jesus deve acontecer também no nosso ministério. Tudo que aconteceu no ministério do Filho do Homem deve se repetir novamente. Sim, deve tipificar. Aí ele continua. Vejam bem. Almas que estão em prisão. Só pense por um minuto. Poderia ser? Bom, a primeira etapa do ministério de Jesus foi curando a todos. A segunda etapa foi conhecer os segredos dos corações. E quando Jesus passou a fazer isso, chamaram ele de Beelzebul. Essa é a mesma coisa que eles fizeram ali, está vendo? Os mesmos espíritos vivendo na mesma classe de gente. Pessoas condenadas que jamais podem ser salvas. Porque elas foram condenadas não quando ouviu o Evangelho. Elas foram condenadas antes da fundação do mundo. Meu Deus! Quem tem estômago para ouvir isso? Pode, meu Deus. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja? Vê? Porque elas foram condenadas antes. Assim como Judas Iscariotes, nascido filho da perdição. Você diz Judas? Sim, seguramente Judas. Hebreus capítulo 1, parágrafo 83. Não as pessoas, observe agora. Há em todas as igrejas pessoas santas, mas Deus não chama seu povo através de uma organização. Ele os chama como indivíduos. Deus trata com indivíduos, seja você um metodista, batista, presbiteriano, católico, ou seja o que for. Deus te conhecia antes da fundação do mundo. Amém. E te predestinou para a vida eterna. Ou você foi predestinado para a perdição eterna. Os irmãos entenderam? Vejam bem. E você? Aí está. Quando a Bíblia diz que o querer está em nós e o efetuar está em Deus, esse querer não é para o perdido. Esse querer aqui é para aquele que está no seu nome, no livro da vida. Aleluia. Amém? Amém.
querer deve estar em nós, porque esse nós, Deus vai ter que encontrar com ele. Porque diz o profeta que toda semente eleita, Deus colocou nela uma sede para poder encontrar com o seu Criador. Amém, irmão? E o profeta diz, assim como aquele que criou e o criado jamais descansará até que os dois se encontrem outra vez. Você está aqui nessa noite porque deseja ir para o céu. Você deseja salvação. Aleluia, glória a Deus. Um fundo pelo fundo. E se tem um fundo para receber, para atender esse clamor, deve ter um fundo para receber isso. Senão, não responderia. Amém? Deus não pode mudar a natureza simplesmente por mudar. Não. A natureza, quero que vocês prestem bem atenção. Lá estava Jesus Cristo, pregando a sua palavra, na abertura da palavra. Mas antes que ele abrisse a palavra, sendo ele a palavra, ele primeiro trouxe os sinais. E esses sinais trouxe um monte de gente. Isto é a rede sendo lançada. O reino dos céus não é céu lá não, gente. O reino dos céus, isso é o evangelho, as boas novas, é semelhante ao homem que lança sua rede no mar. Então lá estava. E aqueles homens e mulheres e crianças saíram ao encontro de Jesus Cristo porque ele manifestou as obras do Messias. Muitos ali estavam convictos que ele era o Messias, mas intelectualmente, formalmente. E a multidão o seguia. Isso atraiu as pessoas. A rede foi lançada ao mar. Porém, Jesus ainda não tinha colhido os peixes bons. Ainda estavam na rede. E eles seguiram a Jesus. Quando Jesus partiu para a abertura da palavra, que era pregar a palavra, ele está sentando para tirar os peixes bons e os peixes maus. Quem está me entendendo? Você é espiritual ou não? Então, quando ele abriu a palavra, quando ele partiu para a terceira etapa do seu ministério, abriu a palavra, foi nesse momento que ele se assentou para separar os peixes bons dos peixes ruins. Como ele fez isso? Através da palavra. Ele disse, quem não comer da carne do Filho do Homem, beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Os peixes ruins saíram tudo. Mas os peixes bons ficaram. E entre os peixes bons ainda tinha um demônio. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? A palavra é para todos. Eu espero que aqui só tenha peixes bons. Glória a Deus. Amém? Entendeu? A rede é a palavra. Se água representa povo, águas mais povo, mar, densidão de povo, é sempre Jesus que disse assim, ó, o reino do céu é semelhante ao homem que lança a rede no rio doce. Ele não falou rio, porque nem todo peixe que vive no mar pode jogar no rio doce. Cada um segundo a sua espécie. Verdade. Glória a Deus. Mas ele disse à multidão, mar. E aí ele joga a rede. Ele joga a rede. Porém ele não sabe o que vem na rede. Dizem um provérbio aí fora, diz que tudo que vem na rede é peixe. Mentira! E então é semelhante àquele que lança sua rede ao mar. E depois de cheia, não é vazia não, é cheia,
Veio porque gostou do pregador, gostou da pregação, veio porque alguém foi curado, veio porque a mãe veio porque o pai veio porque o tio veio por causa daquilo outro, e minha família também você também. Então a rede cheia. E aí ela se assenta na praia. Nós lemos as escrituras. Porque ele vai levar para casa somente aquilo que pode consumir. Somente o peixe que pode ser consumido. Somente o peixe pela qual ele pode ser trabalhado. O resto que vir, mesmo que faz parte da água, mesmo que faz parte do mar, mesmo que faz parte do mesmo pastor, da mesma igreja, da mesma mensagem, não vai. Então ele lançou a rede sobre o mar. E no mar está todo tipo de peixe. Vivendo da mesma água. Vivendo da mesma palavra. Tendo a mesma mensagem. Sendo derramado o mesmo Espírito. Mas existe uma qualidade, uma espécie de peixe que ele procura. E ele quer levar para casa. E qual é essa casa? Não é a casa. Há muitas moradas. Amém, irmão? Há muitas moradas. Seja você um morador dessa casa. Seja você um morador dessa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Não pode fugir da natureza. Não podemos. Aí diz o profeta que aquele pescador sabe que lá embaixo daquela água tem muito tipo de peixe, mas ele só vai levar um tipo só. Só um tipo. E aí naquele mar existem muitos bichos marinhos que vivem da mesma água do peixe bom. Tem guias, tem aranhas, tem mariscos, tem isto, tem aquilo outro, tem algas e aquilo e aquilo outro e tal. São peixes que vivem lá, mas não pode levar para casa. Um tubarão não é levado para casa, uma baleia não é levado para casa. Quem está entendendo, irmão? Um golfinho não é levado para casa. Tem muitos peixes no mar. Na mesma água onde está o peixe bom, onde está o peixe de espécie, na mesma água, na mesma mensagem, no mesmo lugar que cai a chuva, a mesma chuva que cai sobre a terra, e a terra vai e embebeda, suga para dentro dela, e daquilo sai broto, sai erva proveitosa, erva boa, e erva que não é boa. Então, somente a planta que Deus plantou, essa não será arrancada, mas a que o outro lá diz que plantou, essa será arrancada. Porque o diabo é um impostor, ele planta no campo de Deus, não no campo dele. Estão entendendo, irmãos? Porque só tem um campo e o diabo quer usar esse campo. Então, veja bem, Deus tem um campo. Deus plantou a semente neste campo. O inimigo plantou também. Aí Jesus disse, porém, nesse campo que é meu, toda planta que meu pai não plantou será arrancada no meu campo. Então, observe que é natureza. Não podemos. Somente o eleito é que pode mudar a natureza. E não é ele mudando, é Deus mudando. Pastor, mas aonde existe? Não existe escritura na Bíblia dizendo esforça-te, anima-te. Tem outra escritura, pastor, dizendo porfia, trabalhe. Mas isso não é uma questão de si próprio fazer? Isso é para o eleito. Amém, irmãos? Quem não é eleito é procurando isso? Hein?
Quem não é eleito está confiando? Quem não é eleito está preocupando? Quem está aqui nessa noite? Bom, então veja. Naturezas, e não pode fugir dela. Vejam bem. Por isso que o profeta Moisés disse que a palavra, ela é uma espada afiada de 2 gumes. Ela, quando é lançada, ela penetra. Então quero que vocês observem que a palavra de Deus ela é afiada. Correto, irmão? Qualquer coisa que enfie em você sendo afiada, vai doer ou não vai, irmão? A não ser que alguma parte do seu corpo está paralisada, como existe em muitas pessoas. Que a palavra fala, mas não mexe nada com ele. Então, se eu pego uma coisa pontiaguda e coloco aqui, minha irmã vai sentir. A palavra é afiada. Quando ela fala a nós temos que sentir. Ela é mais afiada que espada alguma de 2 gumes. E quando ela entra, depois que fere, depois que abre uma abertura que fere, ela vai penetrando. E a pessoa, tem gente que faz a fila e puxa. Não, Deus ele faz assim, e vai só empurrando. Ela desce para juntas e medulas e vai até o coração. Amém, irmão? Você crê nisso na palavra de Deus? É a palavra de Deus! Porque ela não pode ir lá e voltar, não. Ela tem que descer as juntas e medulas e descer lá na alma. Amém. Vai trazer para fora a natureza daquela alma, as intenções daquele espírito. Porque é a palavra que revela nosso caráter. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Espero que esteja entendendo. Amém. Vamos lá. Vamos pegar algo aqui bem simples, para nós entender o que eu quero dizer. Porque ninguém pode fugir da sua natureza. Vamos lá. Preste bem atenção nisso aqui. Preste bem atenção nisso aqui. Veja bem. Preste bem atenção. Aleluia. Amém? Graças a Deus por isso. Nenhuma pessoa pode fugir da sua natureza. Presta atenção lá para mim. É falsa a afirmação de que certas pessoas nunca mudarão suas vidas em relação à vida. E é verdadeira a afirmação de que certas pessoas jamais serão mudadas. Nós já provamos a mensagem. Em relação do que elas são. O profeta diz, é o material de que qual foi feito. Diz o profeta, você é o que você é na sua alma, não é no seu espírito. Na sua alma. O espírito apenas tem 5 entradas. 5 entradas. Imaginação, afetos, memória, consciência. São 5 entradas para a alma. 5 janelas. Existem pessoas que jamais poderão desistir do que elas são, pois possuem uma natureza que já nasceram com ela. Pois esta condição está relacionada à natureza da semente, e cada alma é uma semente, pois Deus elegeu e predestinou para serem o que devem ser, pois cada semente deve produzir segundo a sua, a Bíblia chama de obras. E não importa quais são os motivos e objetivos ou boas intenções ou não, ninguém fugirá daquilo que foi formado por natureza. Então aqui tem uma historinha. Você já conhece alguns do grupo. A historinha do escorpião e do sapo. A história do sapo e escorpião. Falam de uma história que certo dia houve uma grande chuva e vieram as cheias, e num determinado lugar havia um sapo e um escorpião que precisava sair dali,
pois as águas estavam subindo. E, portanto, eles deveriam passar para outra margem e assim estariam em segurança. O sapo, por sua vez, tinha mais chance, pois podia nadar até o outro lado. Mas o escorpião não podia, porque nunca teve experiência com água. O escorpião, por sua vez, implorou, clamou por ajuda ao sapo, para que pudesse ir com ele nas suas costas, pois assim morreria se ficasse ali. O sapo, desconfiado, disse: mas você é um escorpião, você me picará e eu morrerei. O escorpião fez 1000 promessas, de que não iria picá-lo, pois seria injusto por ter ajudado a atravessar. O escorpião disse: não farei isso, sapo, não farei isso. Como posso fazer isso com alguém que me salva, que alguém que me salvou? Não posso fazer isso. Depois de muito pedir ao sapo socorro por aquilo, para libertar daquilo, para tirar daquilo, enfim, o escorpião ganhou a confiança do sapo por fazer tal promessa. O sapo então disse: então suba nas minhas costas, pois as águas estão subindo. E assim o escorpião atravessou o perigo através das costas do sapo. E ao chegar na outra margem, o sapo, bastante cansado, o sapo ficou cansado, caiu de um lado, o escorpião caiu do outro, e ele ficou ali respirando. Que puxa, hein? Mas por um triz. Graças. Que bom. E eles ficou ali descansando um pouco e falando, que se tivesse ficado ali e tal, eles morreriam e tudo aquilo lá. E eles estavam conversando ali. E de repente, o sapo sentiu uma grande picada. Sentiu uma picada e o sapo gritou: ai! O sapo olhou para o escorpião e disse: escorpião, o que você fez? Eu te ajudei, te salvei e você havia me prometido. O escorpião disse ao sapo: desculpe, sapo, desculpe, eu tentei, eu pensei, sabe, eu estava tentando ali, tentando não fazer isso, tentando não te picar porque você me salvou, mas desculpe, é a minha natureza. Eu não posso fugir da minha natureza. Eu fui criado para ser isso, eu fui criado para fazer isso. Não tem como eu mudar. O sapo então morreu. É assim com muitos cristãos que prometem. Este ano eu vou mudar, não vou mais cortar meu cabelo, não vou mais colocar esse esmalte, não vou colocar mais essa calça comprida, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo outro. Este ano eu vou melhorar, eu não vou sair mais da comunhão, agora a partir de hoje eu vou entregar meus dízimos fielmente e tal, mas vira e mexe, eles se encontram na mesma coisa. Por quê? É escorpião! Ele não pode fugir da natureza que ele foi criado. Não haverá mudança. Só o eleito é que tem mudança. Aleluia, só o eleito. Fala que vai mudar, fala que vai voltar para a igreja, mas nunca volta, fala que vai acertar, fala que vai parar com isso, parar com aquilo outro. Dessa vez eu paro, dessa vez eu vou em diante, dessa vez eu não saio mais e tudo mais. Escorpião! Não é tempo de talquinho, não é tempo de palmadinha nas costas, é tempo da palavra de Deus. Estamos na era, não é de Laodiceia, não. Estamos na era do rapto. É o rapto, é o rapto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Natureza foi criada para aquilo. Veio na rede, ouviu a mensagem, foi batizado, foi batizada, tomou a comunhão, passou na fila.
Mas ela, nunca muda. E não é por falta de mensagem, não é por falta de palavra, não é por falta de sermão, não é nada por falta disso, não é por falta de palavra. Deus nos tem dado a mensagem nessa última era. A natureza. Fizeram a pergunta para a irmã Brana, eu estava procurando aqui, mexendo enquanto eu falava, vocês não percebiam, mas eu estava procurando, entendi, mas não achava de jeito nenhum, está aqui. Eu coloquei aqui, fizeram a pergunta para a irmã Brana. Os pais cheios do Espírito Santo, filhos de pais cheios do Espírito Santo, irão no rapto. Eles dizem, aí o profeta respondeu: se os pais têm o Espírito Santo é porque passou por uma experiência. Então seus filhos têm que passar pela mesma experiência. Aleluia. Glória a Deus. Natureza. Meu irmão, você já notou uma coisa na história? Que o escorpião ficou pensando no que o sapo fez, na obra boa. E ele ficou ali, ó, mas eu não posso fazer isso, eu não posso, meu Deus, eu não posso. Sabe, estou sendo tentado a ferir o sapinho que me salvou. E eu prometi para ele que não ia picar ele. Eu prometi para ele que não ia fazer nada concernente a isso. Eu disse outro dia: graça é o que Deus fez por você. Obra é o que você faz em relação ao que Deus fez por você. Eu prometo, Deus, eu prometo. Vou prometendo. Meu Deus, querido. Ele prometeu ao sapo. Ele prometeu a Deus: ó Senhor, não farei isso, mas ó Senhor, todo ano a mesma coisa, toda semana a mesma coisa, toda ceia a mesma coisa. Misericórdia, meu Pai. E ele ficou ali, ó, tentando lutar contra a sua natureza. Puxa, eu falei que não ia fumar, não vou beber. Eu falei que não ia beber, não vou beber. Falei que não ia assistir isso, não vou assistir. Eu falei que não ia cortar o cabelo, mas não sei muito mais, pô. Por que cortou? Por que fez? Por que fez aquilo? É natureza. Por falta do Espírito Santo? Não é, porque o Espírito Santo está sendo pregado todo dia. A palavra é Espírito. O profeta diz: você se enche do Espírito ouvindo a palavra. E ela lutou contra... Veja que você vê que ela lutou contra a sua natureza. Ela lutou contra a própria natureza que Deus colocou nela, o escorpião. Lutou. Você pode observar que ele lutou contra a natureza por causa de uma boa ação que o sapo fez. E ele lutou, ele segurou, mas ele esqueceu que ele não podia segurar, porque ele foi criado para aquilo, ele foi criado para picar. Ele foi criado para lançar seu veneno. E não importa qual boa semente, quem seja, ele vai dar o que tem que dar. Aí veio o profeta e disse, que citando a escritura de Pedro, lá no 2 Pedro: Deus nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho em santidade. E se Ele te prometeu, não importa o que você vai ser, você vai produzir exatamente o que Deus te deu. Amém? Amém. Você vai produzir exatamente o elemento que Deus te predestinou. E ele foi lá e picou o sapo. Explique. Qual a explicação? Qual a explicação? O sapo queria uma explicação. O sapo queria uma explicação contundente. Por quê? Depois de tudo isso, depois de ter montado as minhas costas, depois de ter aproveitado do ministério, aproveitado da mensagem, aproveitado de tudo que Deus fez, depois, que é isso, Judas? Que é isso? Depois de tudo isso que eu fiz, depois de tudo isso que você fez, que é isso? Com um beijo você me trai? Que é isso? Aí, explicação óbvia: desculpe, eu fui feito para isso.
Eu não posso fugir do que eu sou. Eu não posso fugir do que eu fui feito, criado para ser. Os irmãos entenderam? Como que é a coisa? Como que não pode? Não adianta. Deus não te pode salvar aqui hoje e te perder amanhã, sabendo que vai te perder amanhã. Não, ele seria finito. Deus não te revelaria isso aqui hoje, te mostraria isso aqui hoje, te salvaria, te mostraria a mensagem, e de repente você vivesse diferente disso, vivesse como se não cresce, vivesse como se não recebesse, vivesse como se não tivesse crido. Não bate, a conta não fecha. Vê? Não existe nada. Deus colocou cada espécie para ser exatamente o que elas são. Aí o profeta diz o seguinte: vê? Mas se alguém foi criado para isso, para ser isso, e ele personifica aquilo que não foi, e a Bíblia está cheia de personificação. Na igreja está cheia de personificação. Tem muita personificação do verdadeiro cristianismo. O que é personificar, pastor? É fazer uma coisa parecida, mas não igual. É agir parecido, mas não igual. Personificando. Personificando ser um bom marido, personificando ser uma boa esposa, personificando ser um bom cristão, personificando ser um bom pastor, personificando ser um bom filho, personificando ser uma boa filha, personificando, agindo como, mas nunca sendo. Personificação. Foi por isso que a personificação de Judas foi tão maravilhosa, no sentido de não perceber que os discípulos passou batido, mas Jesus não. Quem está entendendo, irmão? De Jesus não passou, não. A personificação de Judas entre os apóstolos foi tão bem feita que os apóstolos, diz o profeta numa mensagem, que naquela noite que ele disse: um de vós há de me trair, ninguém imaginou que seria Judas. Passou na cabeça de Filipe, passou na cabeça de Pedro, passou na cabeça de Mateus, cada um apontando para um, mas ninguém apontou para Judas. Porque para eles Judas era o mais certinho de todo mundo. Só que Judas foi criado com uma semente, enquanto que os outros tinham problemas na sua vida, mas porém eram predestinados para mudarem de vida. Glória a Deus, verdade. Aleluia. Uma vez, e tem pessoas que se justificam, sabia? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, ela era muito assim, qualquer coisinha, estava negociando e tal, e querem justificar como se diz, o atraso. Porque nós estamos aqui todo dia para poder tentar nos transformar e nos melhorar todo dia, né, irmãos? Mas tem pessoa que quer se justificar uma coisa que ela não pode fugir daquilo. Ela falou assim para mim assim: sabe por que eu sou nervoso desse jeito? Sabe por que eu sou explosivo desse jeito? Sabe por que eu sou tão assim desse jeito? Sabe por que eu só falta de donar? Eu sou igual Pedro. Igual Pedro? Lembra de Pedro? Pedro era assim. Era assim. Mas depois de receber o Espírito, não. Deus mudou de natureza. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Menino olha pra mim nem pisca. Ela dizendo assim: meu Deus, quando eu crescer. Nem pisca, irmão. Nem pisca, eu estou prestando atenção em 17 minutos, não pisca pra mim. Então veja
Vejam bem. Então, observe bem para você ver. Você sabe que no deserto, a palavra deserto você já passa na cabeça que não tem água, é árido, é quente, não chove constantemente, demora a chover e tal. Vamos plantar alface no deserto? Para ver se vai dar? Porque não é lugar para ele. Deus criou a alface, ele criou semente, esse tipo de coisa para não ser plantada lá. Mas você acha outro tipo de coisa lá, que não pode ser plantada numa terra boa. Você pode até colocar esterco e tudo, colocar água fresquinha, o cacto do deserto. Tira o cacto lá e planta no fundo do seu quintal. Por que não vai dar? Porque Deus ordenou o seu lugar. Estão entendendo, irmãos? Tira um peixe de água salgada e põe em água doce. Ah, porque morreu? É água. Sim, mas uma é doce, outra é salgada. Uma tem pressão suficiente para respirar, a outra não tem. Pega o tubarão, coloca no Rio Doce, no Rio São Francisco. Vai morrer na hora. Ah, mas é água, pastor. Deus colocou cada espécie para viver no seu lugar. Desenvolva cada semente a sua espécie. Deus é uma lei, é uma ordem. Quem está entendendo, irmão? Vê? Mas você é um filho e filha de Deus. Só quem pode ser mudado é quem é predestinado. Mesmo como a Bíblia diz em Efésios 2,30, que por natureza nós éramos filhos da ira. Por quê? Porque nascemos em desejo sexual, falando mentira e tal. Mas esse, sendo predestinado, pode ser mudado. Porque em São João diz que Deus lhe deu poder para serem chamados filhos e filhas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão? Deus lhe deu poder. E aonde adquire esse poder, pastor? Onde está esse poder de transformar? É a palavra de Deus, é ela que transforma, é ela que transforma você. Nós estamos aqui para ser transformados. A transformação de dia em dia sai da boca do quíntuplo do ministério de Efésios. Mas a transformação no dia final da transformação do corpo é arcanjo, é Deus que falará e mudará seu corpo e trará um novo corpo. Enquanto nós estamos aqui, é a boca do quíntuplo do ministério transformando nossa vida. Mas para transformar o corpo, para ser mudado, transformado naquele dia, é só Deus falando. Então não deixe aquela voz que falará para mudar o corpo estranhar com isso que está recebendo esta noite. Maravilha, Deus. Amém? Você quer ser arrebatamento, irmão? Nós estamos sendo transformados de dia em dia. Glória a Deus. Obrigado, meu Senhor. Aí tem outros que dizem, já que eu não consigo mesmo, eu desistir. Aí você já mostra de vez quem você é de uma vez. É verdade. Já que eu não consigo mudar mesmo, o pastor falou isso nessa noite, já que eu não consigo mudar mesmo, vou sair logo de uma vez. Aí já mostra de uma vez que você é. Porque o profeta diz que Deus não tem prazer naquele que está caído, mas aquele que está tentando se levantar, Deus pode fazer alguma coisa. Deus não te criou para te colocar nas beiradas do caminho. Deus te criou para te colocar no centro do caminho. Deus viu para esta terra todo mundo caminhando por um caminho que ninguém sabia onde andar. Então, quando vem as grandes chuvas, cai sobre a estrada,
Tudo que é ruim vai para a ponta da estrada, vai para o lado da estrada. Todo cisco vai para um lado, não fica no meio da estrada, tudo vai correndo para o lado da estrada. Você fica no meio, você não fica misturado, você não fica na sujeira. Deus está te limpando, Deus está te limpando. Maravilhoso. Ô, glória! Amém? Será que eu sou um salvo ou não? Cuidado, você já está entrando dentro daquilo que a Bíblia diz, que o profeta ensinou nas 4 e 5 entradas. Razão, arrazoamento. Verdade. Não dê ao diabo a chance de colocar dúvida no seu coração. É verdade. Vai graças ao Senhor. Não dê ao diabo gostinho de colocar isso. Lembre-se, você não era nada. E você continua não sendo nada. Mas pelo menos Deus já fez alguma coisa com você. Não joga essa oportunidade fora. Deus está falando na sua vida. Glória a Deus. Não tem como você voltar ao passado para consertar o passado. Mas você vive o presente e você pode mudar o futuro. Amém, irmão? Deus pode fazer alguma coisa. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Para terminar, mensagens Hebreus 7, parte 1, parágrafo 164, 170. Quem estiver em casa, volta, leia. O profeta diz: o pescador levou a rede, o grande pesqueiro lançou a rede, veio todo tipo de animal marinho na rede, mas aquele pescador só queria um tipo de peixe. Quando ele abriu a rede, viu que tinha aranha, viu que tinha lagartixa, viu que tinha sapo, viu que tinha guias elétricas. Ele disse: isso eu não quero. Mas ele não pegou a enguia, não pegou a aranha e matou. Ele deixou a rede aberta e fez com que elas mesmas saíssem por conta própria. Então o sapo, olhando a pregação, olhando aquilo tudo, deu um pulinho e voltou para o lugar onde estava. A velha aranha começou com seus mexericos ali, não queria se consertar com a sua roupinha e tudo mais, e com suas coisas do mundo, e voltou. Ela voltou para o seu lugar, para a sua teia. A enguia elétrica voltou para o seu lugar. Mas o peixe ficou lá. O peixe ficou lá. Pode subir para cima e para baixo, pode dar terremoto, pode dar problema, pode dar aqui, eu não saio. Da palavra eu não saio. Amém, irmão? Da palavra eu não saio. Pode ter seus problemas para lá, deixa a família cair para lá, deixa a irmã sair embora, deixa a irmã ir embora. Eu quero Deus, eu quero a minha salvação. Eu sei que eu tenho Cristo, eu sei que eu tenho Cristo. Nossa, mulher, fique firme no seu posto de dever. Aleluia. Para nós terminarmos, parágrafo 47, em pé ainda. Pode ficar de pé. Eu não me importo, entrando no Espírito, parágrafo 47. Eu não me importo se o homem estiver errado. Se ele estiver errado e sincero no seu coração, e você estiver certo em sua fé e estiver errado ao agir de maneira que você está agindo, eu preferi estar no lugar dele do que no seu. Repetir bem devagar. Eu não me importo se o homem estiver errado. Se ele estiver errado e sincero no seu coração, e você, certo na sua fé, na sua crença, na revelação da mensagem, mas estiver errado, agindo de maneira errada, que você está agindo, eu preferi o lugar daquele outro que está errado, mas sincero no seu coração. Entenderam isso? Vamos abrir nossas Bíblias. Porque Deus não nos deu o espírito de escravidão. Amém? Os irmãos entenderam? 1 Coríntios 11,
Verso 23. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João 13. São João capítulo 13, a escritura para o lava-pés. Aleluia, glória a Deus. São João capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando a toalha cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que lhe estava cingido. 12. Depois que lavou os pés e tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como vos fiz, vós façais também. Façais vós também. Aleluia, Senhor. Glória. Vamos levantar essas mãos, erguê-las para cá e vamos orar. Senhor, pelo que foi pregado aqui nessa noite, eu ousaria dizer que era para alguns estarem em desespero. Era para alguns estarem chorando, desesperados. Mas, Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas vidas. E aqui estamos, ó Pai, com mais essa ceia e pedindo ao Senhor graça e misericórdia, para que nós possamos a cada dia renovar nossas forças. Porque a Santa Ceia, de qualquer forma, é um tipo de renovo, Senhor. Ela renova nossas forças. Ela até cura pessoas, se estiver num bom espírito e numa ordem de culto, precisando de uma necessidade. O Senhor pode ter misericórdia dessa vida. Então, Senhor, eu peço uma bênção especial para cada um, para cada irmão, cada irmã, que não brinque de ser cristão. Não brinque de ser cristão. Não estamos na hora de brincar com isso. Então ajuda, Senhor. Ajuda cada irmão, cada irmã. Porque cada um, Senhor, chega a um ponto de ser o que é e o que foi prometido ser e que foi predestinado a ser. Mas nós queremos prosseguir, Senhor. Nós temos que provar nossa eleição, diz Pedro. Abençoa, Senhor, a cada um que vai tomar a ceia. No nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Sara vai apresentar um. Os irmãos podem sentar. Quando as ondas sobrevêm
Prova o Senhor das mãos, sufocando o coração, parecendo não ter fim. Oh meu Deus, quanta fraqueza em seu filho pequenino, me dê forças pra pois o velho acusador disse que sou impostor, que no céu não posso entrar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão, a resposta ao inimigo. Em silêncio quero dar o segredo dos que triunfam. É de novo começar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão, a resposta do inimigo. Em silêncio quero dar o segredo dos que triunfam. É de novo começar. Quero praticar o bem, mas em mim existe o mal. Quando quero aceitar e a Cristo ser igual, logo volto a tropeçar. Oh meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar. Pois logo o homem interior, alugando ao Senhor, Ele precisa começar. Glória a Deus. Mas eu creio na palavra, Aleluia. Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão.
a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo. Em silêncio quero dar o segredo do que triunfou. É de novo começar. Amém. Aleluia. Irmã Ana Paula, pode começar daí. Tomar vocês, irmãos, pode começar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tinha luz. Não tinha onde chorar, não tinha um braço amigo, minha alma estava cansada, sem achar um abrigo, o vento da solidão rasgando meu coração. O vento do desamor me fez viver um rancor. Tentei amar, fui odiado. Tentei sorrir, fui rejeitado. Pois as marcas desta vida só me causaram feridas e traumas. Ninguém vive sem carinho. De tudo que há na garganta, de tudo que há, de mais bonito, não se pode comparar com Jesus Cristo. Nem as riquezas, nem a flor que há no campo, encanto das fontes de águas que rolam para o mar, nem o pacto de uma criança, nem o encanto de um beija-flor superam na beleza e a luz de nosso Senhor. Aleluia, este é meu Deus. Aleluia, este é meu Deus. Já senti, de tudo que já senti, nada encontrei, por mais bonito que fosse, igual a paz do meu rei. O maior dos sonhos não pode contar o que é, o que existe de maravilhoso em Jesus de Nazaré. Pois a dor, a fome e a morte é pouco diante deste
Este Deus que trabalha todos os dias para os filhos seus. Aleluia. Este é meu Deus. Aleluia. Este é meu Deus. Aleluia. Aleluia. Este é meu Deus. De tudo que há, meu querido. De tudo que há, de mais bonito, não se pode comparar com Jesus Cristo. Nem as riquezas, nem a flor que abre o campo, nem o canto das fontes de águas que rolam para o mar. Senhor, abençoa, Senhor. Nós oramos nesse instante para que a graça do Senhor possa vir em Deus e abençoar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que rolam para o mar. Nem o parto, criança. Nem o parto de uma criança, nem o canto de um beija-flor superam a beleza e a luz de nosso Senhor. Aleluia. Este é meu Deus. Aleluia. Este é meu Deus. Aleluia. Aleluia. Este é meu Deus. Amém. Os irmãos preparem as bacias. Aleluia. Grande soberano Pai. Aleluia. Glória. Aleluia. Pode começar. Com tantos problemas que há, andando sem paz onde vai, com medo da vida correr, tente confiar em Jesus. Tente dividir este pão, tudo se dividirá. Jesus ouvirá sua voz. Tente, Jesus ouvirá sua voz. Tente. A sua dor me achou, seu coração me mostrou, ajuda pra você ficar contente, sem pedir, ele dá, sem cobrar.
amigo, é meu amigo, Cristo, é meu amigo, Cristo. Às vezes encontro sem ver, está sem sentido, ouço em silêncio sua voz, tente confiar em Jesus, tente dividir este pão todo seu dividirá. Jesus ouvirá sua voz, tente. Jesus ouvirá sua voz, tente confiar, em Jesus, tente você dividirá. Jesus ouvirá sua voz, tente. Jesus ouvirá sua voz, tente confiar em Jesus, tente dividir esse pão por você, dividirá. Jesus ouvirá Jesus ouvirá. Deixa o terra confiar em Jesus, tente dividir este pão por você, dividirá. Jesus ouvirá, tente. Jesus ouvirá, tente. Glória ao Senhor Deus. Glória. Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim. Com seus braços de amor me sustenta, Senhor. Shalom.
no céu eu irei encontrar com meu rei. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Amém. Amém? Amém. Quanto a todos, graças a Deus. Glória a Nesse tempo, disse Jesus, que eu reconstruirei, e em 3 dias estava mostrando que nada é maior do que ele. Quando se trata de nossos sonhos, suas próprias mãos puseram o firmamento, as mesmas mãos irão coroar. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Agora Tobias, o amor veio com seus amigos cantando, devagar-se no caminho de Neemias, quando logo repreendeu que ocupados estavam construindo os muros de Jerusalém. Chegaram fedendo e de barulho, indo e maldizendo. Não sabia que Neemias teria completo suporte do rei para Jerusalém. Outra vez, pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. O grande arquiteto Zorobabel é quem está construindo esse templo. Suas próprias mãos puseram o firmamento, as mesmas mãos estão pondo a pedra de cor, e a glória desta casa será maior, muito mais que a anterior. E o mesmo Jesus que antes caminhou, ele será visto neste tempo. E para ser maior as obras estamos prontos, pois a glória é maior. Pedra sobre pedra e pedra e pedra,
ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, essa casa se levantará, pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, essa casa se levantará. E cordas a oração de Salomão, no dia que estava dedicando esse tempo, e vem um que é maior que Salomão, encher a casa com a glória. Esta casa se levanta por ti, esta casa está pronta por ti, Senhor. Esta casa está pronta por ti, meu Deus. Vem encher esta casa, Senhor. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Glorifica o Senhor Jesus Cristo. Gabriel está crescendo, vai chegar ao céu. Grande demais. No paraíso vou viver com Deus. Você vai, irmãos? Amém. Aleluia. No paraíso vou viver com Deus. Você pode erguer suas mãos no Senhor Jesus? Onde Jesus será o Rei. Levante suas mãos para Ele, mostrando. E toda angústia a esquecer. O amor, a paz de Deus reinará ali. Então assim serei feliz. Um corpo santo. Um corpo santo e glória eu terei, e nunca mais irei chorar as lágrimas de tristeza e dor. O amor, a paz de Deus reinará ali. Então assim serei feliz. Vamos ficar de pé. Ao lar para nós, ao reino para nós, onde não existe dor. Ao reino, mais forte que Jesus, irmão. Mas então com Jesus não mas então Jesus não treinar, nunca mais irei sofrer, nem chorar. No paraíso vou viver com Ele, onde Jesus será o Rei. E como anjo ali eu serei, com
querubins e serafins, um hino novo cantarei. Ao lar para nós, ao reino. Mas então, com Jesus nunca mais ao onde não existe mas então com Jesus nunca mais vai terminar ao lar para nós, onde não existe mas então com Jesus nunca mais irei sofrer, nem chorar. Aleluia. La 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 la. Olha pro seu irmão, pegue na mão dele. Cante, pegue na mão dele, pessoas para mim. Aperte a mão do irmão. La la la. La 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 la. La 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 la. Não chorar. Pegue na mão do seu irmão, todo mundo. La 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 la. La la la. Abraça seu irmão. Irmã com irmão, irmão com irmão, irmã com irmão. Abraça. Diga Deus abençoe. Foi muito bom estar conosco aqui. La 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 la. Abraço, irmão. Diga muito obrigado, irmão, por ter vindo a fazer parte dessa festa, dessa comunhão. Abraço, irmão, abraço, irmã. La 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 la. La 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 la. Abraço, irmão. Aleluia. Vem chorar. Ao lar para nós, ao reino para nós, onde não existe dor, ao reino, mas então existirá, com Jesus vamos reinar, nunca mais irei sofrer, nem chorar. Mais forte, reinar. Ao lar. Ao reino, mas então existirá, Jesus vamos treinar, jamais irei sofrer, nem chorar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aqui estão os irmãos. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, por essa mensagem, por este culto que nós tivemos nessa noite. Meu Deus, somos agradecidos porque nós não merecemos tantas bênçãos, ó Pai. O Senhor derramou sobre nós cada pedacinho dela nessa noite. E estamos voltando para o nosso alforje cheio da promessa do Senhor, cheios das bênçãos do Senhor em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus.